essa ponte tem um nome, Vitória das Mulheres. Porque teve muitas mulheres que andaram também, lutaram muito. Teve pessoas que não viram, né, o sonho de ver essa ponte, como o sonho do meu avô, era ver essa ponte. E graças a Deus a gente está podendo ver, está podendo usufruir dela, né? Porque lugar bom de se morar é aqui dentro. Por isso que aqui é um luxo. Aqui é uma riqueza. A gente dorme sonhando com trabalho e acorda sonhando com trabalho. Não tem descanso não, não pode descansar a mente para nada. Se acabou, despescou viver, descansou a mente, vai não descansar não. Eu trabalho para mim mesmo. Eu não vou buscar de ninguém, não vou levar carão de ninguém não. Tem de onde eu tirar o meu suor. Aí eu vou trabalhar na casa do empresário. Não, empresária sou eu. Viginha. Escorre. Mas bota pra escorrer ali, ó, que já enche essa grande. Do chão de lama, erguemos a vida. Revirando as raízes dos nossos viveiros, mudamos o curso da história. A cidade dorme e, além da margem, nossas mãos acordam à madrugada nas idas e vindas do barco do dia sobre os trilhos da água doce. No mangue, o templo sagrado que rege o destino dos nossos filhos.
marisco, unha de velho, sururu, camarão. Em cada casa o prato sobre a mesa, em todo e qualquer lugar da cidade, estará a força das mulheres da Ilha de Deus. Muito obrigado, Ana, por essa sua história. É um curta que dá para a gente falar sobre um monte de coisas, não é? Nós podemos falar, por exemplo, sobre luxo e sobre riqueza. Lembra que uma aula dessas eu falei sobre luxo, riqueza e sobre sucesso? Quais são os nossos parâmetros? O que é que a gente pensa sobre sucesso? E qual é a lógica do trabalho? Para que serve o trabalho? Para que a gente trabalha? Tem muita coisa que precisa ser falada sobre essa história. Tem muita coisa, muito recorte que a gente precisa fazer a partir desse vídeo. Vocês conseguem agora fazer uma conexão entre as fotografias e agora entre o audiovisual? Vocês percebem a diferença da fotografia por si só e quando essas histórias elas são narradas, quando essas histórias elas são contadas? Mas eu vou fazer outra pergunta para vocês. Voltando àquela primeira pergunta, de que lado você vê a cidade? Você já conhecia a Ilha de Deus? Nesse momento eu vou chamar um vídeo contando um pouquinho da história da Ilha de Deus. Um pouquinho do que aconteceu na Ilha de Deus nesses anos. O vídeo da Ana é um vídeo contemporâneo, mas a gente vai trazer um pouco da história de como era a Ilha de Deus. Vamos lá, vamos rodar esse vídeo. Localizada na zona sul da cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, nordeste do Brasil, a Ilha de Deus está inserida em um dos maiores manguezais urbanos do país, o Parque dos Manguezais. Formada na década de 50, às margens do mangue, sua população sobrevivia da pesca artesanal em condições de extrema pobreza e excluída dos direitos à cidadania e à dignidade humana. Eles chamavam Ilha Sem Deus, né? Quando não estourou, era assim, Ilha Sem Deus. Depois começaram a chamar Ilha de Deus. Quando eu cheguei, meu Deus, aí eu tinha pena daquelas crianças, meu descalço, é uma situação horrível. Eles só tinham, assim, só conhecia esse lado aqui. Ele não passava para o outro lado, porque pagava. Aí as crianças eram tudo aqui, não saíam daqui para canto nenhum. Mas depois foram chegando os projetos, né? Aí foi melhorando. O acesso ao continente só era possível por meio de barco, situação que começou a mudar no ano de 1986, quando foi erguida uma ponte de madeira pelos moradores da ilha, mas que não sustentaria por tanto tempo a transformação da comunidade. O ano era de 2007, a ponte já não tinha boas condições,
12 anos depois da região ser declarada Zona Especial de Interesse Social, conhecida como ZEIS, o governo do estado chama a comunidade para juntos darem início à ação de investimentos na Ilha de Deus. O governador, depois da eleição, chegou na ilha com todos os secretários e deram uma volta lá na ilha, olharam tudo e lá começou que o governo deu apoio. Naquele ano, 1.152 habitantes moravam em 317 domicílios, formados em sua maioria por palafitas, na Ilha de Deus. Um diagnóstico foi então elaborado entre moradores e técnicos, e a comunidade escolheu cada intervenção por meio de voto. O governo apresentou 3 propostas diferentes, e os ilhéus elegeram uma. O projeto todo foi orçado em cerca de 50 milhões de reais. A ilha seria dividida em 3 partes e as obras realizadas por etapas. Dentre as habitações, 5 tipos foram construídos, de acordo com o perfil de cada família. Esse processo é, em primeiro lugar, resultado da resistência da comunidade, do entendimento das pessoas do que é direito e do que é qualidade de vida e do que elas querem para a vida dela. Então, eu acho que, nesse sentido, desse entendimento, a gente contribuiu e as pessoas estão todas de parabéns. As obras mobilizam cerca de 480 trabalhadores, dos quais 100 são da própria comunidade. Em 2009, o primeiro sonho ganha forma. É inaugurada a Ponte Vitória das Mulheres, com 216 metros de alvenaria. A intervenção, porém, vai além das obras civis. Ações que visam o resgate da cidadania e reconstrução do convívio social foram contempladas. Dentre eles, oficinas socioeducativas e culturais, de onde saiu a criação da logomarca da ilha, educação ambiental com o monitoramento de fauna e flora, o plantio de 20 mil mudas de vegetação nativa do mangue. Tudo isso acontece paralelo à entrega de 369 habitações e equipamentos comunitários como unidade de saúde, escola municipal, sede da rádio comunitária, escola de remo e futebol, além de unidade de beneficiamento de pescados, padaria comunitária, fábrica de barcos a remo. Todos esses investimentos têm o objetivo de transformar a realidade da população, criando uma cadeia economicamente sustentável na Ilha de Deus. Essas ações apenas são possíveis porque têm base em um planejamento estratégico que envolve a voz ativa da população e outra série de atores do poder público, privado, terceiro setor e sindicatos, todos articulados e com papéis definidos no projeto. Estou esperando aqui uma ilha de cara nova, mais linda do que ela já é, né? É com trabalho integrado e participativo que a comunidade da Ilha de Deus cresce de maneira sustentável, levando desenvolvimento e resgatando a cidadania que serve de inspiração para outras comunidades. Então, pessoal, o que era a Ilha de Deus? O que é a Ilha de Deus? Nós falamos em aulas anteriores sobre a pobreza no Brasil e sobre a desigualdade social. Em 2019 para 2020, quando a gente recebe a pandemia, em 2020, no final do ano, a gente tem um número de 17 milhões de brasileiros e brasileiras que estão abaixo da linha da miséria. Parece que esses números, eles não param de aumentar em 2021. Nós temos algumas coisas a conversar sobre essas imagens. São imagens que, como eu disse, falam sobre outras realidades que talvez sejam desconhecidas para a gente. Mas nós temos imagens que falam sobre a rotina de alunos e alunas que são da Ilha de Deus. Alunos e alunas que atravessam as pontes, que atravessam a ponte para chegar nas nossas escolas. A gente falou sobre trabalho
a gente fala sobre o trabalho artesanal, a gente fala sobre o trabalho mecânico, sobre a utilização das máquinas. E lá na Ilha de Deus, o que nós mais vemos são pessoas. São pessoas em que sua grande maioria vivem da pesca, vivem do pescado. E aí eu vou voltar ao nosso sociólogo, né? Quando ele falou sobre ouvir mexericos, em olhar em buracos de fechadura, em ler correspondências alheia. Agora, eu faço um convite para que a gente possa relembrar essas imagens, para que a gente possa voltar a essas imagens e a gente conhecer um pouco mais sobre a história que foi contada pela Ana. São imagens que marcam a história e a trajetória dessas mulheres. Imagens que marcam a vida das pessoas. Enquanto eu conto, a gente vê nas imagens, na fotografia, as imagens de Ana, eu vou fazer os agradecimentos especiais. Eu queria que vocês deixassem nas imagens, nas fotos, para que a gente marcasse essas fotos, não é? Eu queria muito agradecer a Ana Andrade por ter disponibilizado os direitos do filme. Eu queria muito agradecer a Cibele Barbosa, da Fundage, que é uma apoiadora desse projeto. Eu vou agradecer também a Tainá Schweigert Bezerra, que também é uma colaboradora do projeto. A Sérgio Severo, que é aqui da equipe do Educa PE. Manuel Vanderlei, Jorge Bento, Roberto Otero, a toda a equipe do Educa PE. E essas são as imagens. Eu volto a perguntar, o que é que muda na Ilha de Deus? Qual é a mudança social que existe na Ilha de Deus? Qual é a participação dos movimentos sociais para que uma transformação social realmente acontecesse na ilha? Como vivem essas mulheres? Como vivem essas crianças? Qual é a diferença entre luxo e riqueza? Como é que a gente poderia definir poder, por exemplo, lá na Ilha de Deus? Quando as pessoas falam sobre felicidade, elas falam sobre felicidade a partir de que olhar? Qual é o olhar da felicidade? O que é felicidade para essas pessoas? São essas trajetórias, são essas histórias que nesse momento elas importam para a gente. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nessa pergunta que eu trago para vocês, não é? A primeira pergunta foi: de que lado você vê a cidade? Qual é o lado que você vê a cidade? Se você observa essas duas últimas fotografias, você vê a cidade de dois lados. O lado do continente e o lado da Ilha de Deus. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a sua história? Qual é a sua narrativa? Que história você tem para contar sobre a sua comunidade? O que é que acontece, como eu disse lá no início, quando você abre a janela? Quais são as coisas que estão acontecendo? Que histórias vocês têm para contar? Então eu vou fazer um convite para vocês nesse primeiro episódio. Eu estou lá no Instagram, Hugo M. Regis, eu também estou no Facebook. Utiliza as minhas redes sociais e conta uma história para a gente. Conta a história da tua comunidade. Conta como é que você vê a sua comunidade. Conta para a gente, assim como a Ana contou, como ela vê a Ilha de Deus, como é que você vê o seu bairro, como é que você vê Casa Amarela, como é que você vê o Alto José do Pinho, como é que você vê os Coelhos, como é que você vê a Boa Vista, como é que você vê Santo Amaro, como você vê a sua cidade. Nós queremos ouvir a sua história, de que forma você vê a cidade e de que lado você vê a cidade. Esse é o primeiro convite. Mas eu tenho um outro convite também. Eu quero convidá-los e convidá-las
a fazer perguntas à nossa cineasta Ana, a Ana Andrade, que fez esse curta. Ela vai estar com a gente aqui no 2º episódio e ela tem muita coisa para contar para a gente. Mas o que é importante nesse momento, não que a narrativa de Ana não seja importante, muito cuidado, muito pelo contrário, ela foi protagonista na narração dessa história. Mas o que eu queria pedir para vocês é, manda perguntas, manda pelas redes sociais. Vou repetir, Hugo M. Regis lá no Instagram e Hugo Regis no Facebook. Manda perguntas para Ana, pergunta para ela como é que ela contou essa história, que experiências ela viveu, como é que ela se sentiu. Vocês podem fazer perguntas e nós vamos estar aqui com a Ana Andrade na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, para que ela possa responder as perguntas de vocês e ela possa conversar um pouco mais sobre o filme. E para finalizar, já que a gente tem pouquinho tempo, né? Para finalizar o programa de hoje, eu quero lembrar para vocês, certo, que o Sociologia do Olhar, ele estará toda quarta-feira, certo? Hoje é o nosso primeiro programa, mas na próxima quarta-feira nós estaremos juntos. Na quarta-feira seguinte nós também estaremos juntos, para que a gente possa conversar sobre histórias que unem a imagem, a fotografia e o audiovisual. Para que a gente possa comparar essas histórias com as histórias de vocês. Ou seja, de que forma, em que momento, em que ponto essas histórias elas se intercruzam. Nós temos várias mulheres que falam ali no vídeo e contam a história delas. Mas nós temos várias pessoas no estado de Pernambuco que têm alguma história para contar. E nós temos como aprender sobre essas histórias. Uma ciência que é muito acostumada em contar histórias é a antropologia. É uma das ciências sociais. Nós temos a sociologia, a ciência política e a antropologia. O estudo antropológico, que também é conhecido como estudo etnográfico, ele vai lá para o campo, ele chega no campo, ele conta histórias, ele conta as histórias das pessoas para que nós possamos aprender com elas. Nesse momento, eu finalizo o programa e faço uma chamada para na próxima quarta-feira nós possamos estar juntos. O meu nome é Hugo Regis e esse programa é o Sociologia do Olhar. Muito obrigado pela participação de vocês.